Deise não chegou. Eu anexei aqui no bate-papo. Ah, pronto. Bruno enviou para vocês no grupo, tá certo? Então, vamos lá. Eu e a professora Paula, a gente resolveu se reunir porque eu estou com a turma da noite e ela com a turma da manhã. E aí, com a mesma disciplina. E aí a gente pensou em fazer alguma coisa bem integrada para que vocês tivessem tudo por igual. Então, assim, a gente compartilhou algumas aulas, ela de periodontia, eu de dentística, para que a gente fizesse realmente uma coisa bem integrada, já que também foi ela que deu a disciplina de periodontia a vocês. Que, na verdade, vocês já iniciaram, não foi? As práticas, tiveram os laboratórios, e que, inclusive, ela disse que já estava tentando adiantar o máximo possível. E aí, a gente vai dar uma revisada geral na parte teórica, que vocês também tiveram com ela, mas aí vamos revisar os principais pontos, né? No primeiro dia, no nosso primeiro encontro, a gente também deu uma revisão geral, mas aí foi uma revisão mais básica, realmente, assim, uma revisão mesmo, né? A gente só falou, basicamente, de conceitos e mais ou menos dos instrumentais utilizados mais para a parte de tartarectomia. Mas aí a gente vai dar mais uma revisada geral com aplicação com caso clínico, tá certo? Para que a gente possa tirar algumas dúvidas, que é basicamente o que a gente vai ver na nossa clínica. Então, hoje a gente vai começar com essa revisão de periodontia. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar, tá certo? E podem falar ou pelo chat ou podem abrir o microfone, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que relembrar, né, as estruturas que fazem parte da gengiva. E aí vocês lembrem que quando vocês viram gengiva, ela se divide em duas partes. A gente tem a gengiva inserida, que é essa região mais próxima do dente, que é essa região mais pálida, e tem a região mucogengival. E essa região mucogengival é essa parte de gengiva frouxa, que é a gengiva não aderida. E quando eu tenho a difusão de uma para outra, eu tenho uma linha chamada de linha mucogengival, que é bem perceptível, né? Que é essa linhazinha, um rosa mais escuro, que faz essa mudança da gengiva inserida para a gengiva marginal. Então, vocês podem ver que elas têm texturas diferentes. A gengiva inserida, como o próprio nome já diz, ela é inserida, ela é uma gengiva mais firme, uma gengiva mais dura. A gengiva, a região mucogengival, é uma região mais frouxa, formada por tecido frouxo. É a região de fundo de vestíbulo, né? Onde geralmente a gente faz a anestesia infiltrativa, tá certo? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter esse conhecimento. A gente tem que conhecer essa região de gengiva, saber diferenciar a gengiva inserida da região mucogengival e saber as estruturas presentes em cada uma delas. Então, vocês lembrem que nessa gengiva inserida, eu tenho a margem gengival, que é essa margem que contorna os nossos dentes, né? Que tem aí essa região de contorno do dente e essa região de papila, que seria essa convergência dessa gengiva nessas regiões interdentais. Então, na gengiva, eu vou ter... Só que a internet não está ajudando a passar o slide. Na gengiva, eu vou ter algumas características, que inclusive a gente também falou sobre elas, e que quando eu tenho a presença de uma inflamação gengival, eu tenho a alteração dessas características. Então, a gengiva, ela tem característica de cor rósea, a superfície é opaca, uma consistência firme, sua margem é arredondada
e tem uma espessura de mais ou menos 1,5 a 2 milímetros até a junção cemento-esmalte. Então, lembram que quando a gente falou na primeira aula, que deu uma revisão geral, a gente falou que quando eu tenho a presença de gengivite, eu tenho a alteração dessas características. Quando eu tenho a gengivite, a cor fica mais avermelhada, a superfície fica lisa e brilhante. Lembram? Fica uma superfície também mais amolecida. Muitas vezes, quando a gente bota o jato de ar, ela mostra uma certa flacidez, ela tem um descolamento, ela não mostra essa firmeza. E, às vezes, eu posso ter a presença de uma bolsa gengival. A bolsa gengival seria um aumento dessa distância, né, de profundidade, que seria dessa distância coronária até a junção cemento-esmalte. Seria uma presença de um sulco gengival maior, porque vocês sabem que a gente tem um sulco gengival, né, até 1 milímetro, 1,5, é normal, que seria justamente a região onde a gengiva inserida, ela é como é que eu posso dizer assim, ela fica solta, mas ela é firme, aderida, mas ela não é colada no dente. Então, isso daí seria o sulco. Quando eu tenho inflamação, eu tenho um aumento na profundidade desse sulco. E aí a gente tem que diferenciar a bolsa gengival da bolsa periodontal. Então, mais para frente, a gente vai ver isso, que a gente também chegou a comentar na primeira aula. A papila interdental, que eu falei para vocês, né, que a gengiva inserida é essa região que pega realmente no contorno dentário e entre nas regiões interproximais dos dentes, que são as papilas. A sua forma é determinada de acordo com o contato entre os dentes, ou seja, nos dentes anteriores, ela vai ser aquela papila mais piramidal, porque os dentes anteriores, eles têm um formato mais triangular, eles têm a cervical um pouco mais estreita que as incisais, então elas vão ter esse formato mais triangular. Nos dentes posteriores, elas são um pouco mais largas, porque elas também vão seguir a anatomia dos dentes posteriores, né? Eu tenho uma anatomia de dentes maiores do que os anteriores, então eu vou ter uma gengiva também um pouco mais larga na região, no sentido mesiodistal e um pouco mais achatada no sentido vestíbulo-lingual. Essa gengiva, essa papila dos dentes posteriores, lembrem que os dentes posteriores, a mesial e a distal deles, eles tendem a ser mais largos no sentido vestíbulo-lingual. Então, a minha papila, ela vai de um lado até o outro, sendo que ela vai respeitar a anatomia desses dentes. E essa região que fica exatamente entre um dente e outro, ela é chamada de área de Coll. É uma região que ela não possui tecido queratinizado. Por isso que, muitas vezes, quando se passa o fio dental, principalmente nos dentes posteriores, tem uma tendência maior a sangramento, porque seria uma região de epitélio não queratinizado. E vocês lembrem que a queratina, ela faz um tipo de proteção, né? Isso, ela deixa a estrutura mais protegida. Então, naquele ambiente que eu não tenho queratinização, eu tenho um tecido conjuntivo mais exposto. E aí, sim, é uma área mais sensível, né? Por isso que um fio dental que passa de uma forma incorreta, um pouco mais forte, tem a probabilidade de sangramento por conta dessa região. E aí, essa região ela vai tomar a conformação de acordo com a anatomia dentária. Por exemplo, a região da interface entre o canino e o premolar é uma região um pouco mais estreita. Então, essa área de Coll vai ser um pouco menor. A região entre os premolares já é um pouco maior do que entre o pré e o canino. A região entre os molares já é um pouco maior, porque o sentido vestíbulo-lingual desses dentes posteriores, eles são diferentes. Eles seguem de acordo com a sua anatomia. Então, a largura e a profundidade da Coll também vai ser de acordo com a largura dos dentes posteriores. Então, lembre, Coll é a região somente encontrada nos dentes posteriores. Nos dentes anteriores, as papilas, elas são triangulares e elas se encontram, né? A vestibular e a lingual, elas se encontram. Quando o paciente, ele tem... Oi?
Tem como a senhora falar um pouquinho mais devagar? Tem sim. Obrigada. Mas deu para entender direitinho essa... Deu, só que tá um pouquinho rápido. Certo. Então, vamos lá. Nessa região anterior, essa gengiva que ela é um pouco triangular, a gente pode perceber realmente que não tem a presença dessa col quando a gente tem a presença de um diastema. Você vê bem direitinho a papila se unindo tanto a vestibular com a lingual e forma realmente uma região triangular. Então, daí você consegue perceber a diferença para os dentes posteriores, que seria essa região de col. A gengiva inserida, a gente já falou, né, a cor rósea, e a superfície ela é pontilhada. Nessa imagem dá para a gente perceber bem direitinho que essa gengiva inserida tem esse aspecto de casca de laranja. Isso é importante saber porque quando eu tenho a presença de gengivite, eu não tenho esse aspecto pontilhado. Eu tenho uma gengiva bem lisa. A gente vê que é uma região que vai estar com um pouco de edema, às vezes com sangramento, e aí esse edema vai deixar com um aspecto liso e brilhante. Então, ela não vai ter esse aspecto de casca de laranja, que seria essa superfície pontilhada. Consistência firme, que já falamos. Ranhura gengival da junção muco-gengival, que eu falei no primeiro slide. Lembrem que a junção muco-gengival é quando passa de gengiva inserida para a região mucogengival, aquele contornozinho um pouco mais escuro. Se vocês olharem na mucosa de vocês mesmos, vocês vão ver que dá para perceber bem direitinho. Tem pacientes que a região de gengiva inserida vai ser uma faixa mais larga e tem pacientes que vai ser uma faixa mais estreita. Isso daí depende de paciente para paciente, mas todo mundo vai ter essa linhazinha mucogengival, que é justamente quando passa de gengiva inserida para a mucosa, a região mucogengival. E ela vai ser firmemente inserida no osso alveolar e cemento. Então, você percebe também que essa região de gengiva inserida, que é a primeira gengiva que faz o contorno dentário, ela é uma gengiva bem firme. No momento que a gente vai fazer uma extração, que você vai dar a anestesia infiltrativa, que é na região de fundo de vestíbulo, e quando você vai dar uma anestesia infiltrativa nos ligamentos periodontais, você sente a diferença dessa gengiva e dessa inserção. Tanto que nessa região onde a gengiva é inserida, a gente tem que ter cuidado quando vai anestesiar, para não provocar uma isquemia exagerada. Isquemia é quando, eu acredito que vocês já tiveram anestésio, e aí quando a gente anestesia, que começa a ficar um pouco pálido aquela mucosa, ali significa que isquemiou. Se a gente ultrapassa essa isquemia nessa região de gengiva inserida, a gente pode ter risco de necrose, porque no momento que a gente isquemia, o anestésico, geralmente a gente utiliza, né, com um vasoconstrictor, e ali a gente para um pouco o fluxo sanguíneo naquela região. Então, se eu ultrapasso isso daí, eu posso ter uma área de necrose, porque não vai chegar suprimento sanguíneo. E aí a gente percebe que nessa região de gengiva inserida é muito fácil de isquemiar justamente por conta disso, porque ela é firmemente inserida ao osso alveolar e ao cemento. Então, é uma região, isso, principalmente na região do palato, exatamente por conta disso, porque é uma região que ela está firmemente inserida no osso. E aí, quanto menos espaço eu tenho, quanto menos folga eu tenho para esse anestésico, quanto mais inserida é aquela minha gengiva, então mais risco de ter isquemia, mais risco de eu diminuir o fluxo sanguíneo da região. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. As funções, né, dessa gengiva, dessas papilas e dessa inserção forte é justamente para evitar as retrações gengivais e facilitar o deslizamento do bolo alimentar. Vocês vão perceber que pacientes que possuem doença periodontal, eles têm as papilas geralmente retraídas, assim como a gengiva, e aí eles podem ter a presença de black space.
Black space são espaços negros entre os dentes. Ou seja, a gengiva, ela retrai a um ponto de que ela não fica até o final da junção entre um dente e outro. E se vocês observarem, principalmente nos dentes anteriores, por eles terem essa conformação mais piramidal, que seria uma base, que seria a borda incisal, mais larga do que a região cervical, eu tenho um toque primário na região incisal. Então, se minha gengiva ela retrai e minhas papilas retraem também, eu vou ter uma abertura nessa área logo após onde o dente se encontra, que seria nessa parte onde o dente ele faz a curvinha mais arredondada. E aí fica um espaçozinho preto mesmo. E a gente chama isso de black space. Então, seria quando ocorre uma retração da papila gengival na região anterior, também pode ocorrer na região posterior. Então, aqui são mostrando, né, os pontinhos da gengiva, que é uma característica bem típica de gengiva saudável. E aí, a gente vai falar das doenças gengivais. As doenças gengivais são as comumente conhecidas, né, como gengivite. Eu posso ter uma gengivite crônica ou uma gengivite aguda. Lembrem sempre, para qualquer coisa na odontologia, sempre quando eu tenho o nome crônico e agudo, significa que crônico, eu tenho uma doença que já existe há um certo tempo. Geralmente, a palavra crônica, ela vem relacionada à ausência de dor, porque é uma coisa que está ali há muito tempo, e aí o paciente convive com a... Se eu tenho uma gengivite crônica, é porque eu tenho pacientes que têm problema de gengivite, problema de má higienização, então vivem com aquela gengiva sempre inflamada. Então não tem um controle adequado, né, isso, e aí vai ter sempre presença de placa, vai ter sempre presença de gengivite. Então eu tenho uma gengivite crônica. No momento que eu tenho uma gengivite aguda ou qualquer outra coisa na odontologia, isso serve para endodontia, para a questão de pulpite. Sempre quando eu tenho uma questão aguda, significa que eu tenho a presença de dor. Sempre está bem relacionada com presença de dor, porque agudo significa dizer que é um fenômeno que está acontecendo naquele momento de forma aguda, ou seja, geralmente quando a gente fala assim, agudizou o processo, significa que ali eu tenho uma presença de bactérias que naquele momento estão fazendo o papel delas. Ou seja, numa periodontite aguda, eu tenho um processo periodontal que está causando destruição naquele momento. Uma gengivite aguda, eu tenho um processo de gengivite que está causando destruição do tecido naquele momento. Entenderam? Quando é crônica, é uma coisa que veio acontecendo com o passar do tempo e que geralmente o paciente já convive com isso e por isso que não causa dor. É meio que o organismo se acostumou com aquele processo. Então, as doenças gengivais agudas, a mais conhecida é a gengivite ulcerativa necrosante, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, o tratamento dessas doenças gengivais agudas seria aliviar os sintomas de dor e eliminar as outras doenças periodontais, porque muitas vezes ela podia ser um processo crônico que agudizou. Às vezes o paciente ele já tem uma periodontite e aí ele teve uma baixa de imunidade e aquelas bactérias que estavam ali naquele processo crônico, o organismo dele não soube lidar com aquilo e agudiza o processo. Geralmente, por exemplo, para vocês entenderem melhor essa questão de crônico e agudo, geralmente é melhor a gente falar de processos endodônticos, de dor de dente. Por exemplo, o paciente teve uma dor de dente um certo tempo. Então, ele teve uma pulpite aguda. Ele estava com dor. E daí ele não tratou, ele tomou um medicamento e desinflamou. E o organismo dele, porque o organismo da gente ele é muito inteligente. E aí ele não vai ficar com dor para sempre, né? Então, ele tem que modificar para que o paciente não sinta dor. Então, ele vai lá e modifica aquela situação. E muitas vezes uma forma do organismo modificar a situação é fazendo com que a polpa do dente necrose. Ou seja, ele vai ali, cria um processo
para que haja uma necrose dessa polpa, para que essa polpa morra, essas terminações nervosas morram, não tenha mais suprimento sanguíneo. E aí, quando esse dente morre, eu tenho um processo crônico. Eu tenho um processo que o paciente não sente mais dor, tá tudo ok, mas o dente tá lá. O dente está lá com uma cárie gigante, muitas vezes uma polpa exposta, mas o processo está crônico. É um processo aí que já faz 2 anos e o paciente não sente mais dor. Mas aí está cheio de bactéria. E o meu paciente tem um estado de saúde que ele, sei lá, pega uma gripe e tem uma baixa imunidade. E nesse momento que ele tem uma baixa de imunidade, aquelas bactérias que estão naquele processo crônico, que ele não estava com dor, do nada, no outro dia, ele pode chegar, Breno, aguda, menor resistência orgânica. Como assim, Breno? Não entendi o que você quis dizer. Porque seria assim, vamos supor, o paciente teve uma queda de imunidade, baixou a imunidade dele, no outro dia pode ser que ele apareça com um abscesso. E aí a gente diz que agudizou o processo, um processo que estava crônico, que ele estava ali há mais de 2 anos, ele não sentia dor, do nada o rosto dele apareceu inchado. Então significa que o organismo dele não foi suficiente naquele momento para combater a quantidade de bactérias que estavam naquela região. Então agudizou um processo crônico. Então eu posso ter tanto na gengiva como no periodonto, um processo crônico que agudiza. E aí sim eu vou ter uma doença gengival aguda. E o tratamento só vai estar completo quando todas as alterações patológicas elas forem sanadas, né? Tudo, até porque senão, se a gente não sanar tudo que está causando aquilo, o processo vai cronificar, mas depois ele pode agudizar novamente. Então, lembre sempre, ele agudiza justamente quando a quantidade de bactérias presente é maior do que a capacidade do organismo de fazer o combate por ele mesmo. Então, eu teria que tirar dali o que está causando para que o organismo seja capaz de reparar. Então, por que ela acontece? O fator primário da gengivite ulcerativa necrosante é bactéria oportunista. Todos os processos de inflamação, seja gengival ou periodontal, vão ocorrer por conta de bactérias. Geralmente, o paciente que tem a gengivite ulcerativa necrosante, ele tem alguma relação com baixa de imunidade. Ele pode ser um paciente que tem alguma doença debilitante, ou como tem aqui alguns problemas sistêmicos, como deficiência nutricional, fatores psicossomáticos, ou pode ser também porque ele tem uma gengivite que não tratou, então que foi evoluindo de uma gengivite crônica para uma gengivite aguda. Pode ser devido à presença ao uso do tabaco, né? Se ele for um paciente que faça uso, né, de cigarro, então pode ser devido ao tabagismo, ou algum processo de injúria na gengiva, algum processo que causou ali, machucou aquela gengiva, e muitas vezes pode ser uma coisa que seja recorrente, e aí essa injúria recorrente vai ter bactéria naquela região e vai causar uma gengivite, que não tratada pode evoluir, se tornar aguda e ser uma gengivite ulcerativa necrosante. Com uma afta também, muitas vezes causa alguma injúria na gengiva, vamos supor uma escova, bate na gengiva e ali começa com uma ulceração pequena, se a gente não trata, ela vai crescendo, se torna uma úlcera maior, e se a gente continua não tratando e não tem uma higiene adequada, aquilo dali pode ir piorando cada vez mais. Então, é basicamente isso. A gengivite ulcerativa necrosante, ela pode causar destruição de tecido, mas ela não causa perda óssea. Se tiver perda óssea, ela é periodontite ulcerativa necrosante. Gente, toda gengivite não causa perda óssea. Se teve perda óssea, já é periodontite. Porque gengivite é doença da gengiva. Periodontite é destruição periodontal. Então, periodontal vem de todo o periodonto, seja osso periodontal,
ligamento periodontal. Então, se eu tenho destruição, se eu tenho perda óssea, não é mais gengivite, é periodontite. Então, como é que ela aparece na boca do paciente? Geralmente, vocês vão ver depressões que parecem umas craterazinhas. Elas podem ocorrer nas papilas interdentais, na gengiva marginal ou na gengiva inserida. E aí, ela fica basicamente dessa forma das figuras. Dependendo do grau de acometimento dela, ela pode se apresentar um pouco pior, muitas vezes até secreção purulenta, ela pode ter. Mas é comum a gente ver mais ou menos como essa figura de baixo, quando o paciente está assim, num grau um pouco mais avançado. Essa inicial, essa de cima, seria mais um grau inicial. Vejam que tem essas regiões mais avermelhadas e que na de baixo essa região já é um pouco mais esbranquiçada. Então, ela se apresenta clinicamente dessa forma. Em alguns casos, ela pode ter as superfícies acinzentadas ou pseudomembranosas. Lembre dessa palavra, pseudomembranosas. É comum, muitas vezes, o paciente que tem gengivite está com aquele aspecto na partezinha da gengiva marginal, né? Dessa gengiva inserida, bem na margenzinha do dente, bem vermelha, com aquele aspecto mais ulcerativo. E mais acima ele tem uma camada meio esbranquiçada, que parece realmente uma membrana, meio leitosa. E muitas vezes você tenta raspar e ela não sai. Então, é justamente essa superfície pseudomembranosa. É uma superfície meio esbranquiçada mesmo. E demarcação por eritema pronunciado. Geralmente, isso daí é super comum. Eritema, lembrem que é avermelhado, né? Então, é super comum ter a presença daquela região eritematosa. Gengivite está muito relacionado com região eritematosa, porque sempre quando a gente relaciona gengivite, a gente tem a presença de sangramento. Geralmente, quando o paciente diz assim, quando eu escovo, sangra. Então, ou se ele não tem presença de placa, de tártaro, e não é gengivite, é porque ele está escovando com muita força. Mas se ele está escovando normalmente, se tem presença de tártaro, se eu vejo a higiene do paciente cheio de placa, se faço uma evidenciação, está cheio de placa, então certamente é gengivite. E muitas vezes a gente mesmo, quando o paciente está lá, que a gente está fazendo o exame clínico, só em encostar uma sonda, alguma coisa assim, já tem aquele sangramento que o paciente nem sente dor, mas só em ter encostado já começa a sangrar. Então, provavelmente o paciente tem gengivite, né? Não vai ser um fator só que a gente vai determinar se ele tem gengivite ou não. Mas muito certamente vai ser caso de gengivite. Porque uma coisa é a gente traumatizar. Peguei a sonda e sem querer estava olhando ali se era uma lesão cariosa ou não, bateu na gengiva, o paciente sentiu dor, né? Teve uma pequena perfuração ali e aí sim sangrou. E outra coisa é realmente você só passar e o paciente nem sentiu dor e sangrou. Então, geralmente, isso é aspecto de gengivite, de inflamação gengival. Quando eu não tenho essa membrana esbranquiçada, eu tenho uma margem gengival vermelha, brilhante e hemorrágica. Tudo isso que a gente estava falando. Geralmente, se eu não tenho, e muitas vezes vocês vão ver que tem as duas. Tem essa região na margem mesmo, mais vermelha, e um pouco mais acima, com essa presença dessa pseudomembrana meio esbranquiçada. Quando ela é hemorrágica, ela pode ser espontânea ou estimulada. Estimulada é isso que eu falei para vocês. Encostou ali, nem precisou fazer uma força, nada, ela sangrou. Mas muitas vezes tem paciente que vai chegar para você e vai dizer que vive constantemente com gosto de sangue na boca. E muitas vezes isso é característica de quando está bem mais avançado. Porque, vamos supor, a gengivite está tão avançada, está com aquela região tão edemaciada, com aquela região tão ulcerada, que
fica sangrando espontaneamente. E o paciente, às vezes, relata que ele está com gosto de sangue na boca e que ele tem mau hálito. E, geralmente, está super relacionado com gengiva. Porque a gente sabe que o cheiro do sangue, ele é muito forte. Então, imagine um paciente que tem constantemente uma hemorragia espontânea na boca, né? Aquele cheiro de sangue constante. Então, isso dá muito mau hálito. Então, tem alguns pacientes que, quando reclamam que estão com mau hálito constante, pode ser relacionado a gengivite ou periodontite, porque tem essa presença de odor forte. E um aumento da salivação. Esse aumento da salivação seria justamente como até o organismo mesmo produzindo mais saliva, porque imagine, se é uma região que já está sangrando, tem esse sangramento espontâneo e fosse uma região que tivesse seca, então eu acho que seria pior ainda. Então, como eu disse, o organismo da gente ele é muito inteligente e ele tenta, né, reverter algumas situações, sendo que muitas vezes não consegue reverter sem a ajuda do profissional. Vou sim, Deise. Sem a ajuda do profissional, porque de que adianta, por exemplo, fazer um tratamento medicamentoso num paciente dessa imagem, desse slide, e não tratar essa situação, não remover esses tártaros, não fazer um controle dessa placa. Então, não adianta tratar só sistemicamente se a gente não remove o agente causador, que nesse caso é as bactérias decorrentes desse acúmulo de placa e de tártaro. Mais uma vez, a gengivite ulcerativa necrosante não costuma levar à formação de bolsa periodontal porque não tem destruição óssea. Se tiver destruição óssea, não é mais gengivite ulcerativa necrosante, é periodontite ulcerativa necrosante. Então, não forma bolsa periodontal porque não é periodontite. Não tem perda óssea. Geralmente, como eu falei para vocês, se é uma situação aguda, eu tenho presença de dor. E essa dor é constante, persistente. Quando bate algum alimento mais temperado ou quente, incomoda ainda mais, porque é uma lesão, é uma úlcera. Então, quando a gente tem uma afta na região de gengiva, geralmente na região da mucosa, né? Assim, seja bochecha, alguma coisa assim, que bate algum alimento temperado, salgado, quente, não arde mais. Então, mais ou menos isso que o paciente que tem uma gengivite ulcerativa necrosante, ele vai sentir, porque é uma região que está ulcerada, é uma região que está em exposição, perdeu a camada queratinizada, está exposta, está machucada, então tudo que bater vai incomodar, vai arder. Então, o paciente, geralmente, ele costuma sentir bastante dor. Ainda mais se ela tiver secreção purulenta, que aí ele sente ainda mais dor. Pode sentir também gosto metálico, sabor desagradável, como eu falei para vocês, porque muitas delas têm ou o sangramento espontâneo, ou às vezes até o paciente falando, bate alguma coisa assim, e aí pode ter esse sangramento, e isso daí fica com um sabor desagradável. E a excessiva saliva pastosa. Na verdade, ele tem um aumento de salivação. Só que aí ele tem a presença ali de exudato, de sangue, e quando se mistura com a saliva, fica aquela situação aquela saliva mais grossa. Se tiver perda óssea, é periodontite, Deise, porque pode ter uma bolsa somente gengival. Por exemplo, quando eu tenho a presença de gengivite, geralmente minha gengiva fica um pouco edemaciada, fica um pouco inchada. Então, quando você vai sondar, pode ser que não tenha 1 milímetro só, pode ser que tenha 2, 2,5. Mas isso daí é somente a gengiva que está um pouco mais inchada e aí dá um aspecto de uma profundidade maior. Aí seria uma bolsa gengival. Se eu tenho uma bolsa realmente que seja uma profundidade maior, então significa que eu tenho uma perda óssea. Isso daí a gente vai ver realmente na radiografia.
porque a perda óssea a gente consegue ver radiograficamente. Então, se eu tenho perda óssea, se eu tenho as cristas ósseas que estão mais achatadas, já é periodontite. É bem fácil, na boca, é bem fácil de diferenciar a bolsa gengival da bolsa periodontal, porque a bolsa periodontal, quando coloca a sonda desce realmente. É uma bolsa gigante mesmo, algumas, né? Outros sintomas que o paciente pode ter. Se é um caso inflamatório, sim, Breno, a gente vai falar mais à frente, tem um caso clínico, e aí a gente vai discutir sobre esse caso clínico. Quando eu tenho um caso de gengivite ulcerativa necrosante, eu posso ter, quando ele é um caso mais leve, um caso leve a moderado, eu posso ter linfadenopatia local. Linfadenopatia é quando eu tenho aumento dos linfonodos. Geralmente, né, é nessa região submandibular que a gente tem a presença de muitos linfonodos, ou aqui, próximo da orelha. Então, eu posso ter um aumento dos linfonodos que estão relacionados à inflamação. Posso ter uma febre leve, se essa gengivite ulcerativa necrosante também for leve. Se ela for um pouco mais forte, eu posso ter uma febre um pouco mais alta, presença de pulsação local, porque fica aquela presença. Lembrem que quando a gente tem uma inflamação, né, uma inflamação principalmente que seja relacionada a dente, uma pulpite, por exemplo, tem essa sensação de pulsação, porque no momento que eu tenho inflamação, eu tenho um aumento da vascularização periférica. Naquela região, eu tenho um aumento de vascularização, por isso que fica vermelho, né? Eritematoso. Por isso que eu tenho mais chance de sangramento, porque naquela região fica cheio de vasos sanguíneos. Porque lembre que os vasos sanguíneos, eles vão, através dos vasos sanguíneos, é que vão chegar aos mediadores da inflamação, leucócitos, linfócitos. Lembrem de tudo isso. Então, sempre quando eu tenho inflamação, eu tenho um aumento da vascularização periférica. Então, por isso que eu tenho essa sensação de pulsação, porque os vasos sanguíneos, quando eles carregam o sangue, eles dão realmente essa sensação de pulsação. Por isso que um paciente, ele diz que quando ele está com dor de dente, parece que o dente está latejando, porque ali eu tenho uma região de inflamação, que é uma pulpite, e ali eu vou ter uma vascularização aumentada e essa sensação de pulsação. Perda de apetite pode acontecer, aumento dos leucócitos, que no caso de inflamação geral no organismo, né, eu vou ter esse aumento, e cansaço geral. Esse cansaço geral está mais relacionado com se você está com algum problema de inflamação, o seu organismo ele vai ter uma repercussão no corpo inteiro, né? Por exemplo, ontem, na verdade foi antes de ontem, chegou uma criança que ele estava com um abscesso num dentinho de leite superior e estava com um linfonodo aumentado, super duro, nessa região submandibular. E a mãe ficou super preocupada, e aí a gente fez a extração do dente superior, e eu pedi para ver, passei um antibiótico e pedi para ver ele hoje. E quando ele voltou, já estava bem mais molinho. Então, assim, ele estava com o organismo, né, um pouco debilitado por conta disso, porque o organismo da gente, ele tenta combater a infecção, seja ela onde for no nosso corpo. E isso daí demanda do nosso organismo, por isso que produziria esse cansaço geral. E não são todos os pacientes que vão apresentar essas situações, né? Isso vai variar de acordo com cada paciente, com cada sistema imunológico, cada sistema de defesa de cada organismo. Então, o tratamento seria: paciente chegou, eu vou aliviar a inflamação aguda. Como seria isso? Através do uso de medicação, né? Então, primeiro de tudo, o paciente chegou, está com dor, está uma situação muito crítica, eu vou primeiro passar
algum medicamento, né? Eu tenho que aliviar a dor e aliviar o processo inflamatório. No caso de gengivite ou periodontite, um antibiótico muito bom é a base de metronidazol. Metronidazol é excelente para doenças gengivais e periodontais, porque ele age nas bactérias anaeróbias, que são as bactérias que geralmente estão presentes nesses processos. Então, metronidazol é excelente. Tem um remédio que se chama Flagyl. O Flagyl, ele é o metronidazol de 400 miligramas, que quando administrado de 12 em 12 horas por 5 dias, é excelente para esses casos de gengivite e periodontite. Então, primeiro de tudo, eu vou aliviar a inflamação aguda e tirar a dor do paciente. Na AGUM, teria que fazer o alisamento radicular. Veja bem, João Paulo, a gengivite ulcerativa necrosante não faria alisamento radicular porque ela não é periodontal. Então, subentende-se que se eu tenho somente gengivite ulcerativa necrosante, eu não vou ter bolsa periodontal, por isso não faria alisamento radicular. Porque o alisamento radicular a gente faz quando eu tenho presença de bolsa. Porque ninguém vai romper a junção para ir fazer alisamento radicular se eu não tenho presença de bolsa, entendeu? Então, se na gengivite eu não tenho bolsa periodontal, então eu não tenho exposição radicular. Eu não tenho contato com a raiz do paciente. Então, eu faria a raspagem supragengival e a remoção de toda aquela placa bacteriana, de todo aquele tártaro que é o causador dessa gengivite. Tratamento da doença crônica seria exatamente isso. Seria tratar o motivo daquela gengivite, né? Que geralmente é acúmulo de tártaro e de placa bacteriana. Então, eu vou passar medicamento, tratar com a terapêutica medicamentosa e fazer uma raspagem no paciente. Muitas vezes eu não consigo fazer em única vez, porque o sangramento é abundante. Às vezes o paciente nem está com gengivite ulcerativa necrosante, está com uma gengivite crônica e mesmo assim sangra tanto que eu não consigo ter dimensão se ali ainda tem tártaro. Porque muitas vezes você faz a tartarectomia, mas tem tanto sangramento que quando fica aquele sangue coagulado, né, que a gente chama aquele sangue pisado, que fica um pouco mais escurecido, a gente não tem nem como diferenciar se aquilo é tártaro ou se é sangue, de tanto que sangra. Então, muitas vezes você tem que fazer isso em 2 etapas. Você vai fazer vai remover o grosso, e aí você vai esperar um pouco a gengiva voltar à sua condição normal para remover o restante. Muitas vezes você tem que fazer em 2 etapas por conta disso, porque o sangramento é abundante. Alívio dos sintomas tóxicos generalizados seria, no caso, o paciente está com gengivite por conta de nutricional. Então, não adianta também somente você tratar a placa, passar uma medicação e não resolver o problema. Se é um fator nutricional, então a gente vai encaminhar o paciente para que ele possa tratar aquele fator nutricional dele para prevenir o aparecimento novamente da gengivite ulcerativa necrosante. E correção das condições sistêmicas, que também seria basicamente isso, né? Aliviar os sintomas tóxicos, na verdade, seria, por exemplo, o paciente está com febre, o paciente está com outras sintomatologias que não só relacionadas à cavidade oral. Então, a gente vai tratar o paciente como um todo. E essa questão da correção das condições sistêmicas é que seria justamente isso que eu disse. Se eu tenho um fator relacionado... o paciente teve uma gengivite ulcerativa necrosante porque ele é um paciente que faz uso do cigarro. Então, é orientar o paciente, olha, você está nessa situação por conta do uso do cigarro, orientação ao paciente. A gente não pode tirar o cigarro do paciente, mas a gente pode orientar, né, e expor para ele os malefícios que aquilo está trazendo para a saúde bucal. Então, seria basicamente isso. Até porque o paciente fumante não é só gengivite, né? A gente sabe que tem uma correlação aí do tabaco com muitas outras alterações na cavidade bucal, inclusive o câncer bucal. Então, né,
Paciente que faz uso de cigarro é bem complicado. É risco de ter tanta coisa, até uma simples extração, ele pode ter uma alveolite. E aí você toma todos os cuidados e a alveolite acontece por conta do uso do cigarro. É super complicado. E aí o diagnóstico diferencial. Essa AGUM, que seria a gengivite ulcerativa necrosante, a diferença dela para a gengivo-estomatite herpética. A gengiva-estomatite herpética é um tipo de lesão gengival que acomete principalmente crianças. E aí a diferença entre uma e outra seria a ulcerativa necrosante, geralmente ela acomete jovens e adultos jovens, que seria entre 15 e 30 anos. Geralmente, gengivite está muito relacionada à adolescência. Eu não sei se é porque na adolescência os adolescentes são um pouco mais complicados com a higiene bucal. São, pelo menos quando a gente atende adolescentes, as mães principalmente, que é quem sempre vão com eles, reclama, diz que o filho é ruim de escovar os dentes, e aí os adolescentes são os que mais têm placa, e a placa está totalmente relacionada com gengivite. Então, eu acredito que é por conta disso que essa idade entre 15 e 30 anos, que seria aquele público mais complicado para a higiene oral, né? Já a gengiva-estomatite herpética acomete mais crianças. A AGUM, ela ocorre principalmente na papila e gengiva marginal. Como eu falei para vocês, ela ocorre mais próxima à região do dente, nessa região de gengiva inserida. Já a estomatite herpética não tem predileção, pode ocorrer em todas as áreas, inclusive pelo palato, pela região vestibular, na gengiva inserida, na região mucogengival. As úlceras na AGUM, elas são protuberantes, crateriformes, que a gente viu, né, que elas têm aquele aspecto de cratera, e sangram facilmente, que a gente viu também, né? Que como ela está ulcerada, ela tem facilidade de sangramento. Já a estomatite herpética, elas geralmente são umas bolinhas e quando elas se rompem, elas formam úlceras, que não sangram facilmente. Então, elas podem ser bolhosas, elas podem estar ali ainda aquela presença daquelas bolinhas que parecem umas bolinhas de água, ou elas podem estar com uma úlcerazinha, mas são úlceras bem delimitadas, são bem arredondadas, que é no local onde aquela bolha ela estourou e fica aquela úlcerazinha, mas elas não sangram facilmente. Geralmente, a gengiva estomatite herpética, a criança tem febre e febre alta. Já na AGUM, pode não ter ou pode ter uma febre moderada de acordo com o grau dessa infecção. Dor na gengiva estomatite, na AGUM, só eu abrir aqui, tá? Na AGUM, a dor é na região de gengiva, que é na região onde está ulcerada. Já na gengiva estomatite herpética, pode ser na boca toda, mas também porque essas bolhas elas podem aparecer em qualquer parte da mucosa, como eu disse a vocês. A duração da AGUM é mais ou menos a duração da lesão, né? Começando o tratamento entre 1 a 3 dias com o tratamento, iniciou o antibiótico, iniciou o metronidazol. De 1 a 3 dias eu já sinto a melhora. Já a gengiva estomatite herpética é mais de uma semana de tratamento. Então, assim, geralmente a diferença básica entre elas são essas. Mas é bem diferente clinicamente, você consegue diferenciar bem. Só em a gengiva estomatite herpética não sangrar facilmente, ter essas vesículas mais bolhosas, a gente já consegue fazer esse diagnóstico diferencial. Às vezes, criança também pode ter gengivite com sangramento. Vai depender tudo da questão de higiene, né? Se eu tenho uma higiene deficiente, então
uma criança também pode ter uma gengivite ulcerativa, porque eu vou ter inflamação daquela gengiva e vou ter sangramento gengival. Então, visto sobre gengiva, a gente vai falar um pouquinho de periodontite. Periodontite seria a evolução. Não tratou a gengivite, tem presença de tártaro, tem presença de bactéria, e essa bactéria chegou até os tecidos periodontais. Então, ela já seria uma condição inflamatória do periodonto, pela migração dos micro-organismos para essa região periodontal. E aí, a característica da periodontite é perda de inserção clínica e perda óssea alveolar. É a característica e a diferença entre gengivite e periodontite. Gengivite não tem perda óssea, e periodontite eu tenho perda de inserção clínica e perda óssea alveolar. Perda de inserção clínica seria a presença de bolsa, e perda óssea alveolar é o que eu consigo ver no exame radiográfico. Então, bolsa periodontal seria o sulco gengival patologicamente aprofundado. Como eu falei para vocês, a gente tem uma presença de um sulco gengival, que é aquela regiãozinha onde a gengiva ela é inserida, está saudável, mas ela está solta, não está totalmente colada ao dente. Então, seria a região do sulco gengival, que geralmente varia até 1,5 milímetros. Se eu tenho um aumento disso, aí foi o que a gente falou também. Por que eu estou tendo aumento? Será que porque eu estou com edema na gengiva e aí está me dando aí 2,5? Ou será que realmente eu já tenho perda de inserção? A minha perda de inserção, ela pode ser perda somente de ligamento periodontal. Então, eu vou ter uma bolsa um pouco mais rasa. Mas aí, quando eu tenho uma perda óssea, que eu tenho uma diminuição da crista óssea, eu vou ter bolsas mais profundas. E aí, sim, essas bolsas mais profundas, elas são características-chave da periodontite. Então, essa figura aqui, vocês vejam que seria a profundidade de sulco. Então, a profundidade de sulco normal, vejam aí, ó, a gengiva, a região ali da junção da gengiva com o dente, e aí seria uma profundidade normal. Quando eu vou tendo um aprofundamento, eu vou tendo um rompimento das fibras periodontais, e aí eu vou tendo um descolamento dessa gengiva do dente. E aí eu vou ter um aprofundamento de bolsa. Se eu tenho um agravante, vejam que a crista óssea ela está diferente da primeira imagem para a terceira imagem. Na terceira imagem ela já está bem mais baixa. Então significa que teve perda óssea alveolar e a profundidade de bolsa super aumentada. Característica típica de periodontite. Migração apical do epitélio juncional. O que seria isso? O epitélio juncional é aquele epitélio presente na região da bolsa, né? Do sulco gengival. Toda vez que vai aprofundando, o epitélio ele vai seguindo juntamente com essa profundidade de bolsa. Então, esse epitélio ele vai migrando, vai descendo de acordo com a perda óssea que vai se tendo. E aí, quando esse epitélio ele migra, o fundo da bolsa ele vai estar sendo formado por esse epitélio juncional, sendo que vai ter uma profundidade maior do que a gengiva normal, que não teria a presença de bolsa periodontal. Mais ou menos o seguinte, vocês lembram, eu acho que vocês viram isso, não sei se vocês viram histologia oral, não sei se vocês, que quando a gente vê a questão das células do epitélio juncional, eu não lembro se vocês, não sei se vocês tiveram isso, mas é basicamente o seguinte, essa região do epitélio juncional, ele tem a presença de umas células, que são as células do epitélio juncional. Dentro assim, na região onde o meu dente, o cemento da raiz, ela é grudadinha no osso, eu tenho ligamento periodontal, eu não tenho epitélio, eu tenho ligamento periodontal. Quando eu vou fazer uma extração, o que basicamente é a extração?
é romper essa... Um mês, em média. Com um paciente sem ter tido as práticas. Com o dedo dentista que ainda aqui não teve. Não teve ainda? Não entendi, Tiago. Um paciente o quê? Não entendi, Tiago. Você falou um paciente que vocês não tiveram o quê? Alguém entendeu? Não? Vocês ainda não tiveram cirurgia, não foi? Ah, certo. Eu estou dizendo o seguinte, que quando vocês forem ter a clínica e a disciplina, né, de cirurgia, vocês vão ver que para a gente conseguir luxar um dente, luxar significa amolecer um dente para conseguir tirar, eu tenho que romper esse ligamento periodontal, que são essas fibras que unem o meu dente ao meu osso. Então, a minha região periodontal significa cemento, ligamento e osso periodontal, que é o que faz a junção do dente ao osso, né? O cemento que é ligado ao osso através do ligamento periodontal. Então, o normal é eu ter o sulco gengival curtinho e toda a região da minha raiz grudadinha no meu osso através do ligamento periodontal. Quando eu tenho a presença de periodontite, o que é que acontece? Eu tenho bactérias nessa região do sulco gengival. Muitas vezes eu tenho a presença de tártaro nessa região do sulco gengival. E aí, essa bactéria, ela vai migrando, vai se aprofundando e vai causando destruição. A inflamação, a princípio, causa destruição do ligamento periodontal, que, se não tratada, vai chegar a uma destruição do osso alveolar. E aí, quando eu tenho destruição do osso alveolar, eu tenho uma diminuição dessa crista óssea e um aprofundamento da bolsa. Então, aquelas bactérias que elas estavam presentes na região do sulco gengival, elas vão migrando, vão se aprofundando e vão levando com elas essa região do sulco gengival. E por isso que vai tendo esse aprofundamento. E a junção, o epitélio juncional, que era lá no início que fazia essa junção da gengiva à região amelocementária, ela vai passar aí mais para baixo e vai ficar lá na região de cemento, porque a minha região de esmalte ela é mais coronária e a região de cemento é radicular. Então, lembrem que na coroa dentária eu não tenho cemento, eu tenho esmalte, que é o que recobre a minha dentina. Já na minha raiz eu tenho cemento, que é o que recobre a dentina radicular. E vai ter um aumento coronário da gengiva marginal. Muitas vezes, vejam na figura 3, que eu exponho um pouco mais o dente. Essa parte branca seria minha coroa dentária. A gengiva da gente, ela recobre até um pouco mais da junção amelocementária. Quando eu termino a minha coroa, que eu inicio a minha raiz, ali eu chamo de junção amelocementária. Terminou o esmalte, que é o amelo, e iniciou o cemento. Então, junção amelocementária. Minha gengiva, ela vai e fica acima dessa junção amelocementária. Ela recobre um pouco do meu esmalte. Quando eu tenho um caso de periodontite, muitas vezes eu tenho uma recessão gengival. Quando minha gengiva ela retrai, o que é que acontece? Eu exponho mais a coroa dentária e minha gengiva vai mais para a região apical. Então, eu tenho um aumento coronário, porque eu fico com coroas compridas. Muitas vezes o paciente que ele tem uma periodontite mais severa, ele acha que o dente cresceu. E, na verdade, o dente não cresceu. A gengiva que retraiu e expôs mais a coroa do dente. Então, vocês notam que o paciente que ele tem problema periodontal, ele tem como se fossem dentes mais longos. Mas não significa que o dente é mais longo. É porque a gengiva ela está retraída e eu tenho uma exposição maior da coroa dentária.
eu posso ter uma bolsa gengival, que é a pseudobolsa. A pseudobolsa significa aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho uma bolsa, mas não necessariamente eu tenho perda óssea. Então, às vezes, eu tenho o nome pseudobolsa, é por conta disso. Na verdade, eu não tenho uma bolsa gengival verdadeira. Minha gengiva simplesmente está um pouco mais edemaciada e aparenta ter uma bolsa, mas na verdade é devido a esse inchaço. Eu não tive perda de inserção. Simplesmente a gengiva está mais inchada e por isso eu tenho uma distância maior. Oi? No caso, quando a gengiva retrai, é periodontite? A gengiva retraída é periodontite, porque eu tive perda de inserção. A gengiva ela está totalmente ligada ao osso alveolar. Quando vocês viram isso em periodontia, quando vai fazer um aumento de coroa ou um aumento, vamos fazer uma gengivectomia. Quando a gente faz uma gengivectomia, se eu não tirar osso, a gengiva ela tende a voltar para onde ela estava, porque a gengiva ela está totalmente relacionada ao osso. A gengiva inserida ela se insere em osso, ela não se insere no dente, ela se insere em osso. Então, quando eu tenho uma retração gengival, significa que naquela região eu tive uma perda óssea. Então, se eu tive perda óssea, eu tive um aumento de coroa clínica, né? Eu exponho mais a coroa, eu exponho a raiz e ali eu tive perda de osso alveolar. Então, seria indícios de periodontite. Sendo que nem todo paciente que tem uma recessão gengival, ele tem as outras características da periodontite, tá certo? Ele pode ter só uma perda óssea na região vestibular do dente. Isso daí pode ter causado uma recessão gengival. Ele pode ter também uma perda óssea devido a trauma. Tem pacientes que escovam com muita força e com movimentos horizontais. E isso daí traumatiza a gengiva e a gengiva ela tende a, no caso dos dentes superiores, a subir ou dos inferiores a descer, como se fugindo do trauma. E aí também eu posso ter uma recessão gengival. Então, assim, a recessão gengival significa que teve uma perda óssea na vestibular daquele dente. Mas pode ser que não seja um paciente com problema periodontal. Ele seja um paciente que naquele dente, pontualmente, ele teve um problema de perda óssea e aí teve uma exposição radicular devido a uma recessão gengival, mas não necessariamente é um paciente periodontal. Qual deles? Pode mandar aqui. Sim. Pronto. Só em olhar a foto, já dá para perceber que a gengiva, ela não está nas condições normais. A foto não está de muito boa qualidade, mas dá para a gente perceber um pouco de edema, principalmente entre o 41 e 42. Vejam que a gengiva está mais edemaciada, um pouco de inchaço na papila, uma papila mais inchadinha, mais brilhosa. Se desse para tocar, certamente ia estar com alguma presença de sangramento nessa região. Do lado, que na imagem a gente vê direito, né, mas seria o lado esquerdo da paciente, a gengiva parece estar mais normal, mas do lado direito da paciente, esquerdo nosso, ela parece estar com presença de gengivite e provavelmente de periodontite. Esse incisivo central dela, pronto, sangra com facilidade. Dá para perceber que está edemaciada. Ela está edemaciada, tem inchaço, tem mudança de cor, está mais avermelhada do que o outro lado, né? Pela imagem você já consegue ver a diferença dos dois lados. Ela está mais inchada, está mais avermelhada. A papila, ela não está na forma comum. Veja que a dos outros lados, ela está aquela papila mais triangular. E do lado esquerdo para a gente, ela está um pouco mais inchada mesmo, aquela coisa mais arredondada. E aí a gente só saberia se é gengivite ou periodontite se tivesse radiografia para a gente ver a crista óssea. Isso, a gente só saberia, João, se no caso ela tivesse radiografia para a gente ver a perda óssea. Se a crista óssea ela está diminuída, que a gente vê na radiografia,
ou se quando fizesse uma sondagem, a gente tivesse uma presença de bolsa profunda. Aí a gente poderia afirmar com certeza que ela teria perda de tecido apical. Ou se ela tem mobilidade dentária, porque mobilidade está totalmente relacionada com perda de osso. Eu só tenho mobilidade se eu tiver perda de inserção. Mas olhando assim, a gente só poderia caracterizar como gengivite. A gente não poderia dizer se ela tem perda de tecido apical por conta que eu não tenho nem radiografia, nem a sondagem dela. Então, aquilo que a gente estava dizendo, pseudobolsa foi o que eu tinha explicado para vocês. Nem sempre, porque eu tenho uma bolsa, é uma bolsa verdadeira. Pode ser uma bolsa somente gengival, que está ali, mas não teve perda de inserção. Tá? A presença da bolsa porque eu tenho um inchaço na gengiva. Ou uma bolsa realmente periodontal, que seria aquilo que a gente falou. Teve perda de estruturas periodontais, ligamento e osso alveolar. Deixa eu ver aqui que não está passando. Para vocês está aparecendo qual slide? Para mim não está passando. Professora, eu tinha uma dúvida. Certo, pode dizer. A sondagem seria feita na parte tanto vestibular quanto lingual? Sim, vestibular e lingual. E se caso o paciente não possuir algum dente na lateral, mesial e distal também. Então, a parte vestibular e lingual também vai ser precisa identificação do RPS ou periograma? Sim, na verdade, quando a gente vai fazer o periograma, vocês vão ver no caso clínico que tem aqui. Geralmente, o que a gente anota é onde deu alteração. Assim como no... É porque quando a gente vai fazer o odontograma, muitas vezes a gente fica colocando, o dente não tem nada, a gente coloca dente rígido, dente rígido. Mas aí, geralmente, a gente se detém a quê? A colocar os que estão cariados, os que estão com indicação de extração. Então, no periograma seria bem parecido. Geralmente, eu anoto o que vai ter alteração. Por exemplo, você está no incisivo central. E aí, nesse daí, você sondou e está tudo na sondagem normal. Está dando 1 milímetro em todas as faces do dente. Aí, você vai para o lateral, tem uma presença de uma bolsa de 3 milímetros na vestibular. Aí, você vai no periograma e coloca 3 na vestibular do 12. Aí, você vai para o 14 e tem uma bolsa de 4 milímetros na palatina do 14. Aí, você vai lá e bota 4 na palatina do 14, entendeu? Então, o que entra no periograma, na verdade, o que interessa para a gente é nos locais que a gente tem alterações. Lembrando sempre que, quando a gente vai fazer o periograma, por exemplo, eu tenho um incisivo inferior que tem uma recessão gengival de 2 milímetros, mas quando eu faço a sondagem não tem presença de bolsa, mas eu tenho uma recessão de 2 milímetros e a sondagem deu 1, vamos supor. E aí, se fosse pela sondagem, eu diria que ele não tem bolsa. Só que aí, quando eu tenho recessão gengival, eu tenho que somar os 2 milímetros de exposição radicular, mais o 1 milímetro de profundidade de bolsa, e aí eu tenho 3 milímetros de perda de inserção. Entendeu? Eu somo o que já foi perdido, que está exposto, porque, por exemplo, se essa gengiva estivesse no nível normal dela, quando eu fosse sondar, ia dar 3. Mas ela não está no nível normal, ela teve uma recessão. Então, a coroa do meu dente está aqui, e isso eu tive de exposição radicular. E minha gengiva está com a profundidade normal. Só que eu tenho que somar o fundo da minha gengiva, o fundo da minha gengiva com a quantidade de recessão gengival. Porque eu tenho que pensar que a gengiva estaria no local ideal, e aí, quando eu fizesse a sondagem, ia ser a recessão mais a profundidade de bolsa. Entendeu, João? Professora, Oi. eu tenho outra dúvida. Certo, pode dizer. No caso dessa paciente, a senhora falou que só com a radiografia dava para ver se era uma periodontite, né? No caso, se tinha perda. Ou com a sondagem. No caso, qual seria a radiografia?
pode ser a periapical. A melhor para ver seria a periapical. Mas, por exemplo, ela tem uma panorâmica, a gente já consegue ver se tem perda óssea ou não. Mas a periapical a gente consegue limitar um pouco mais a quantidade de perda óssea, porque ela é mais precisa. A panorâmica a gente consegue ver porque as cristas ósseas a gente vê ela como um todo, né? Mas aí... Tinha que ser uma panorâmica recente, né? Isso. Até porque a periodontite é uma condição que, quando não tratada, ela vai se agravando com o passar do tempo, né? E essa perda óssea vai aumentando. Então, teria que ser recente, no mínimo 6 meses. Gente, deixa eu ver aqui, travou, ou deixa eu colocar para compartilhar novamente. Porque travou. Aí, nesse caso dessa paciente que você mostrou, dá para... Por isso que eu estou dizendo, clinicamente, quando a gente olha, a gente já sabe que ela tem gengivite, pelos aspectos que ela falou, que tem fácil sangramento ao escovar, então é típico de gengivite. Agora, eu precisaria sondar para ver se teria a profundidade da bolsa ou realmente ver a radiografia. Aí a gente poderia, com precisão, dizer se realmente é só gengivite ou se é periodontite. Vai abrir. Estávamos no 23. Acredito que agora vai ser o caso clínico. E aí a gente vai ver justamente, tem a ficha radiográfica de uma paciente aqui no caso clínico. Aí a gente vai ver bem direitinho como ela se apresenta radiograficamente. Então, estávamos aqui no 23, falando sobre a pseudobolsa e a bolsa periodontal. Aqui, ó, como eu falei, pseudobolsa ela é somente gengival, não há destruição de tecidos, e a bolsa periodontal é quando eu tenho a destruição dos tecidos periodontais. E aí eu tenho um aprofundamento. Então, os tipos da bolsa periodontal. Eu vou ter 2 tipos de bolsa periodontal, supraóssea ou infraóssea. Por exemplo, tive a perda de crista alveolar. Eu posso ter a bolsa até antes dessa perda da crista, a bolsa, viu? Lembrem da bolsa, que é essa imagem acima. Eu posso ter uma profundidade de bolsa até antes dessa perda da crista óssea alveolar, ou eu posso ter uma profundidade de bolsa até depois. Se eu tenho até antes, então eu tenho uma bolsa supraóssea, está acima do osso. Se eu tenho uma bolsa que está abaixo dessa crista óssea, então eu tenho uma bolsa infraóssea. O próprio nome já diz, supra acima e infra abaixo. Então, o que vai determinar é o fundo da bolsa, ele está acima da crista ou o fundo da bolsa está abaixo. Então, isso daí a gente determina, primeiro, vendo na radiografia a altura da crista, né, isso, e vendo a profundidade da bolsa. Então, ela é supra ou é infraóssea.
A bolsa não se forma nem se aprofunda na ausência de bactérias. Para ter, gente, gengivite, para ter periodontite, para ter bolsa periodontal, para ter evolução, eu tenho que ter bactéria. Eu tenho que ter tártaro, eu tenho que ter placa. Sem isso, eu não teria nada. Eu teria gengivas saudáveis, né? E um periodonto normal. Tem que ter presença de placa, tem que ter presença de cálculo para ter gengivite ou periodontite. Senão, eu teria condição normal. Pronto, essa imagem, ela tá bem real o que acontece na boca. Inicia a placa. Vocês sabem que a placa é aquela camada mais espessa que vai aderindo ao dente, e aí o paciente, quando não escova, não faz a higiene adequada, essa placa, ela pode calcificar. E quando ela calcifica, ela vira o tártaro. E aí, tanto a placa quanto o tártaro, ele inicia na região coronária, né, na região da coroa dentária, e se não removido, ele começa a invaginar para a região de gengiva. Começa ali naquele suco gengival e vai invaginando e ficando cada vez mais subgengival. Então, quando o paciente ele chega lá com o tártaro somente supra, que é acima da gengiva, então faça aquela remoção. Muitas vezes ele não tem problemas periodontais. Quando esse tártaro ele já está mais invaginado para dentro da gengiva, muitas vezes o paciente ele já apresenta algum problema periodontal, porque esse tártaro ele vai se aprofundando mais e vai causando uma perda de inserção. Então, é basicamente isso que tem nessa imagem. Relação gengivite-periodontite. Isso daqui é bem interessante vocês saberem. Toda periodontite, antes dela, veio uma gengivite. Ou seja, o paciente não acordou de um dia para o outro e estava com perda óssea alveolar. Ele primeiro teve placa, e a placa causou uma inflamação gengival que não foi tratada, e essa placa calcificou e virou tártaro, e o tártaro invaginou e virou periodontite. Não chegou do nada, apareceu no outro dia com tártaro e com uma periodontite, não. Teve uma evolução, tá certo? Mas nem toda gengivite vai progredir para uma periodontite. Por quê? O paciente começou com gengivite, tratou, cuidou, fez uma limpeza, fez uma raspagem, tratou aquela gengivite, passou a escovar melhor, pode ser que não progrida. Dali, a gente estacionou a gengivite, voltou para a condição normal da gengiva. Então, nem toda gengivite vai progredir para uma periodontite, mas toda periodontite, um dia foi uma gengivite. Vou passar aqui. Gengivite tem uma destruição gengival universal, já a periodontite tem subgrupos. O que significa isso? Geralmente, o paciente que ele tem gengivite acomete todos os dentes. É raro ter um paciente com uma gengivite em um dente só. É muito raro, porque a gengivite ela é decorrente da falta de higiene. Então, quando o paciente tem uma falta de higiene, geralmente é na boca toda. Às vezes, pode ser que ele tenha uma inflamação gengival mais localizada em alguns cantos do que em outros. Porque pode ser que, às vezes, por exemplo, o paciente não consegue higienizar bem o lado superior esquerdo. Então, aquele grupo de dentes daquela região vão estar com mais inflamação do que o superior direito, que ele consegue higienizar melhor. Pode ser que ele tenha uma condição assim. Já a periodontite, ela pode ter subgrupos. Por exemplo, eu posso ter um paciente que ele tenha problema periodontal somente nos incisivos inferiores. Posso ter um paciente periodontite, tanto a gengivite quanto a periodontite, Ronaldo. Tem paciente que tem uma higiene bucal terrível e não tem nenhuma dessas duas condições. Tem paciente que tem tártaro, que eu acho que ele cria de estimação por anos, e não tem uma condição de periodontite como deveria ter, digamos assim, pelo tempo que está ali. Então, tudo vai depender também da resposta imune, entendeu? Só que
não tem imunidade que, por exemplo, aguente viver para sempre tentando combater uma infecção gengival. Um momento, aquela situação dali vai trazer alguma consequência. Então, tanto a gengivite quanto a periodontite está relacionado, né, com o sistema imunológico do paciente. E aí é a condição do sistema imunológico combater um processo inflamatório. Mas aí, se eu não tenho a remoção do agente causal, eu vou ter aquela situação recorrente. Então, vai ter um momento que o sistema imune, não tem sistema imune que fique imune para sempre. Há uma característica aqui de periodontite, é isso que, geralmente, por exemplo, essa periodontite aqui, ela está mais relacionada ao grupo de dentes, aos incisivos inferiores. Tem também um certo grau de destruição no canino, mas pode ser que não tenha nos grupos de dentes posteriores, ou pode ser que não tenha nos superiores. Então, assim, a periodontite, elas geralmente são subgrupos. Não significa que o paciente... Tem uns pacientes que têm uma periodontite generalizada. Tem paciente que tem problema periodontal em todos os dentes. São os pacientes mais graves, que já chega com mobilidade, com um monte de exposição radicular, uma perda óssea, assim, gigante. E aí, sim, tem pacientes que têm uma condição na boca inteira. São os casos mais críticos. Professora, Oi? quem tem apinhamento dental também tem mais facilidade de ter gengivite. Tem, porque tem uma dificuldade maior de higienização. E aí, quando tem o apinhamento, deveria usar mais fio dental, né? Porque tem uma probabilidade maior de juntar tártaro. Porque aí o dente apinhado, ele dificulta que a escova entre naquela região. Então, deveria usar mais o fio dental. Aí, muitas vezes, o paciente não usa e aí, consequentemente, tem chances maiores de ter tártaro. É feito quem usa contenção ortodôntica. Não significa que usar contenção ortodôntica vai ter tártaro. Se o paciente tiver uma higiene boa, ele não vai ter tártaro. Mas se a higiene for um pouco precária, vai começar a acumular placa naquela contenção e posteriormente vai virar tártaro. Então, tudo vai depender da condição de higiene. É feito... eu sou ortodontista e, às vezes, eu tenho paciente que diz que botou o aparelho inflama a gengiva. Não. Metade dos pacientes que colocaram o aparelho não tem gengivite, porque tem uma higiene boa. Agora, os pacientes que têm uma higiene mais precária, quando colocam o aparelho, que já dificulta mais a higienização, muito provavelmente tem gengivite por conta disso. Mas, tipo, a higiene já era ruim antes do aparelho. Então, não é o aparelho que causa, é a falta de higiene do paciente. Então, a periodontite, ela atende uma porcentagem variável da população, geralmente após os 30 anos, e ela tende a se agravar com o passar dos anos. Assim, uma grande maioria de pacientes idosos tem algum problema periodontal, pode estar relacionado até a problemas sistêmicos. Tem pacientes que têm problema de osteoporose, e aí isso também gera uma perda óssea na região dentária, né? E pode ter uma periodontite por conta de um agravamento sistêmico. Então, geralmente, periodontite acomete pacientes mais velhos. Sendo que tem um tipo de periodontite que ela pode acometer pacientes jovens, mas ela é um tipo de periodontite que ela é localizada, geralmente acomete os molares de pacientes jovens. Não é muito comum se ter, mas pode ocorrer. O mais comum de se ter é a periodontite crônica mesmo, que é a periodontite comum, que acomete basicamente adultos mais velhos. Apenas 10% desenvolve forma severa da doença, que a forma severa seria justamente, como eu falei para vocês, tem pacientes que têm uma perda óssea generalizada, que causa mobilidade dentária e, consequentemente, a perda dentária, né? Os sinais clínicos é a presença de placa supra e sub, associada com alterações inflamatórias de gengivite. Como a gente falou, toda periodontite vem precedida de uma gengivite, então ela pode ter os dois aspectos.
feito essa paciente, que foi Deise, não foi que colocou a foto? Feito essa paciente, ela pode ser que tenha periodontite e aí ela também tem sinais de gengivite, né? Tem os sinais clínicos de gengivite. E as bolsas, que geralmente são profundas por conta da perda de inserção clínica. E tem presença de recessões. Isso daqui seria alguns tipos de classificação de periodontite de acordo com a perda de inserção. Por exemplo, nessa classe 1, vocês veem que tem aí um pouquinho de perda de inserção. Notem que é mais ou menos como eu tinha falado para vocês. Vejam que se eu fosse fazer uma sondagem, essa bolsa que está aí nesse, tanto na classe 1, quanto na classe 2, quanto na classe 3. Essa bolsa, eu não tenho uma presença aí de uma bolsa periodontal. Se eu fosse sondar, muito provavelmente essa minha gengiva teria 1 milímetro a 1,5, que é o considerado normal. Só que o que é que eu levo em consideração? Eu levo em consideração a quantidade de recessão que o paciente tem nesse dente. Então, nesse daí de classe 1, eu noto que eu tenho um incisivo com recessão e tenho um premolar, se vocês olharem mais para trás. E me parece que esse premolar, eu não tenho dente vizinho. É muito comum paciente que não tem o dente vizinho ter recessão gengival no dente que ficou isolado. Isso porque, quando eu tenho uma extração dentária, para fechar o alvéolo, eu tenho uma invaginação de osso. Então, meu alvéolo está lá, aberto, e aí meu osso invagina para conseguir fechar aquele espaço. No momento que esse osso ele invagina, a crista óssea que fazia a junção dos dois dentes, quando eu tiro um, quando ele invagina, eu tenho uma descida dessa crista óssea. E aí ela leva com ela o osso e, consequentemente, a gengiva. Então, se vocês observarem, sempre que eu tiver uma extração, o dente vizinho vai ter um pouco de recessão gengival, seja na distal, se o espaço da extração for na distal, ou na mesial. E aí, esse dente nessa classe 1, esse anterior, ele pode ter sido por trauma. Por que pode ter sido por trauma? Porque quando eu olho para os demais dentes, eu vejo que tem uma condição boa de higiene e que tem uma condição gengival aceitável. Então, quando eu tenho, que foi o que eu tinha falado para Deise, se eu tiver alguma situação pontual, não necessariamente seja um paciente com problema periodontal, mas ele tem perdas ósseas pontuais. Nesse caso de classe 1, seria uma perda óssea pontual nesse incisivo e nesse premolar. Mas, tipo, o premolar pode ser por conta de perda do segundo pré e esse incisivo pode ter sido por conta de uma injúria. Entenderam? Por exemplo, essa classe 3, que isso é muito comum da gente ver. Tem uma recessão gengival gigante nesse canino, e aí pode ser, tanto pelo que eu falei, por conta de uma agressão durante a escovação, que traumatiza a gengiva, e por isso eu tenho uma recessão, ou pode ser por outras situações, mas geralmente esse aspecto daí, ó, que vocês veem que no premolar ela está na altura normal, no lateral ela está na altura normal, e no canino ela está com uma recessão aumentada. Então, muitas vezes, isso pode se dar devido ao trauma da gengiva. Já nessa condição de classe 4, vocês notam que é uma periodontite típica mesmo. Por quê? Porque eu percebo que eu tenho uma característica, eu só posso saber isso se eu avaliar clinicamente. Mas quando você olha assim, você vê que esse dente ele tem um aspecto de dente com mobilidade. Ele tem um aspecto de dente que já teve uma perda óssea gigante. Eu consigo ver boa parte, né? Expõe aquela coroa, como eu disse a vocês, fica com uma sensação de que o dente é maior, mas não é que o dente é maior, é porque ele está mais exposto. Eu tenho uma situação onde vários dentes têm essa recessão gengival. Então, muito provavelmente, isso seria
uma condição de uma periodontite mais grave, seria uma periodontite mais generalizada do que nessa situação 1 e na situação 3. Na situação 2, nessa classe 2, eu tenho uma periodontite, eu tenho uma recessão gengival, que também é pontual, porém, ela já está acometendo 2 dentes vizinhos. Então, se eu tenho uma condição de higiene bucal adequada do paciente, eu tenho que descobrir por que ele está tendo essa perda óssea. Às vezes, ele pode estar tendo perda óssea por trauma oclusal. Pode ser um dente que esteja tendo um contato prematuro. Isso daí vai causar um trauma oclusal. E aí, como resposta a esse trauma oclusal, eu tenho perda óssea e recessão gengival. Pode ser também pela questão da escovação. Pode ser por alguma injúria na gengiva, por alguma outra situação. Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas aí eu consigo perceber clinicamente a condição da periodontite do paciente, porque eu levo muito em questão a higiene do paciente e a condição que aquele paciente chega para mim, da gengiva e tudo mais. Tem que levar em consideração no geral. Então, esse caso clínico daqui seria uma paciente, sexo feminino, 52 anos de idade, não tinha alterações sistêmicas e foi encaminhada pelo ortodontista por apresentar dentes com secreção e mobilidade. Então, não tinha alterações sistêmicas, então já começo a pensar que, muito provavelmente, isso era só de condição local. Condição local significa placa e tártaro, né? Ou seja, falta de higiene. Então, a paciente, ela chegou assim, e a gente vai avaliar o que é que ela apresenta. Aí, nessa mucosa inferior, nessa gengiva inferior, cor róseo pálido. Isso é bom, que é a cor rósea normal. Na região superior, no lado esquerdo, presença de sangramento. Vejam ali que nas proximais dos premolares, na cervical do molar, tem a presença de sangramento. Na região dos incisivos, tem a textura lisa. Está um pouquinho pontilhada, né, que seria uma textura boa, que é a textura de casca de laranja, mas também está um pouquinho lisa. Mas pela cor e pela consistência firme, estaria até que saudável, né? Vejo que tem anel ortodôntico, presença de placa, de cálculo dental, a presença do aparelho, tem cárie, restauração sob contorno, que isso é importante, gente. A restauração sobre contorno significa dizer que ela não ficou totalmente ajustadinha no dente, ela pode ter ficado com algum degrau, e esse degrau fica ajudando a acumular tártaro. Então, por isso que a gente tem que conseguir fazer as restaurações interproximais, usando cunha, usando matriz, para que ela fique bem adaptada ao dente, porque presença de degrau acumula tártaro. Então, tem toda essa condição e a paciente chegou pelo ortodontista por conta da questão de mobilidade e estava com presença de secreção em algumas regiões. Aí, na radiografia, deixe só mudar aqui o slide. Na radiografia, nossa, parou de novo. Na radiografia periapical, a gente consegue ver essas situações. Eu tenho aqui os dentes superiores posteriores e os superiores anteriores. Então, vejam que na radiografia, se vocês analisarem as cristas ósseas, que é essa região óssea entre um dente e outro,
eu consigo ver muitas imagens radiolúcidas, muitas imagens bem pretinhas. Principalmente próximo desse dente onde ela tem uma coroa, que vejam a imagem do lado esquerdo para o direito, a terceira imagem, que tem uma área bem radiolúcida e que o osso está pegando da região do meio da raiz para a região apical. Conseguem ver direitinho? Na última radiografia também, a primeira do lado direito superior, vocês também conseguem ver, né? O mesmo dente. E vejam que no dente vizinho também, que seria o dente 24 e 25. No dente vizinho também, o osso está lá na região apical. Vocês conseguem notar isso? Isso é típico de perda óssea. Perda óssea, a crista óssea está lá embaixo. Vejam que no molar também, na mesma radiografia, na superior direita, a primeira do lado direito, o molar, vejam que ele tem uma extrusão, ele está mais baixo do que os outros dentes, e que o osso também está lá em cima, pegando quase no final das raízes. Então, isso é característico de perda óssea alveolar. Na imagem de baixo, a do centro, vocês veem nos incisivos centrais, perda óssea alveolar. Vejam que a crista óssea é bem o términozinho do osso aí, entre um dente e outro. Vejam como ela está baixa. No que tem o tratamento endodôntico, vejam como o osso está somente na região apical, tá certo? Então, quando eu vejo essas situações, aqui são os dentes inferiores, vejam também, ó, nas 3 primeiras imagens de cima, eu vejo uma crista óssea bem baixa, que aí, quanto mais ela vem para essa imagem do lado direito, mais baixa ela vai ficando. Tá vendo que começa a aparecer esses espaços negros, esses espaços radiolúcidos, que significa que teve perda óssea nessa região. Porque o normal seria toda essa região onde o dente está encostado ser preenchido por osso, que seria a crista óssea alveolar. Então, se eu tenho essas imagens radiolúcidas entre um dente e outro, significa que eu tenho a perda óssea alveolar. Nessas imagens inferiores, notem também, ó, perda óssea alveolar. Estão vendo? Sempre ela está mais ou menos na metade para o final do dente. Então, isso é característico de periodontia. Eu tenho perda óssea alveolar, eu tenho uma diminuição da crista óssea. Minha crista óssea, ao invés dela estar bem afundiladazinha, ela está achatada. Vejam que ela fica mais retinha, tá vendo? Mais horizontal. Isso é característica de perda óssea alveolar. Então, na ficha clínica dessa paciente, o índice gengival deu 18%, o índice de placa 51%. Lembre que índice de placa é quando a gente faz a evidenciação de placa e anota quais foram as faces que ficaram pigmentadas. Ficha clínica periodontal, que foi aquilo que eu estava falando no início. Ó, vejam aí que, por exemplo, a sondagem dos dentes 15, 16 e 17. Então, eu vou observar na região disto-vestibular, vestibular, mesovestibular, disto-lingual, lingual, mesolingual. Esse daí está referente a esses 3 dentes. Aí, vejam que todas as faces dos dentes, eu vou ter um número de profundidade de sondagem. E aí, quais são os números que mais chamam a atenção? Os que têm profundidades maiores. Nesse caso, 6, 7, 5, 4 já seria também uma profundidade grande. Mas aí pegou o maior de cada região para a gente ver o grau de acometimento, entendeu? Então, o que é que eu começo a pensar daí? Os dentes que têm uma profundidade maior são os dentes que estão com maior perda óssea alveolar. São os dentes que estão mais acometidos pela periodontite. E aí, eu complemento com a radiografia periapical, que aí vai um com o outro, profundidade de sondagem com radiografia periapical, vai dar o meu diagnóstico. Por isso que eu falei que nessa foto que Daisy mandou, não tem como a gente dizer se ela tem periodontite, porque eu não tenho nem a radiografia
nem as profundidades da sondagem, para a gente dizer isso, porque eu precisava disso daqui para dar o diagnóstico. Certo? Então, nessa paciente, já viu na radiografia que ela tem uma condição periodontal de perda óssea em praticamente todos os dentes, né? Quase todos os dentes eu tinha uma crista óssea diminuída na horizontal e tinha a presença de black spaces, muitos espaços entre as raízes, né? Muitas áreas radiolúcidas, e tinha alguns dentes, eu tinha osso somente na região apical. Então, aqui são a sondagem dos outros dentes, 24, 25, 26, 27, e aí 38, 35, 34, 33, faz a sondagem de todos os dentes. Certo? E o que foi que se verificou? Que a paciente tinha periodontite crônica generalizada severa. Por que severa? Porque quando fez esse periograma, percebeu-se que as profundidades de bolsa, a quantidade de recessão gengival, a perda óssea alveolar era muito grande, então ela já se classificava no grau severo. Então, periodontite crônica, porque ela não chegou com características de aguda, ou seja, o paciente chegou simplesmente porque o ortodontista encaminhou por conta da mobilidade dentária. Mas a paciente não se queixava de dor, não se queixava de nada. Então, por isso que crônica. Generalizada, como eu falei para vocês, ela tinha perda óssea em praticamente todos os dentes quando a gente viu na radiografia. E severa porque o grau de perda óssea já era acentuado. O prognóstico vai depender da cooperação do paciente, sempre. Tanto gengivite quanto periodontite, o tratamento depende única e exclusivamente do paciente. Por quê? Porque o paciente vai estar com a gente naquele momento, vai ser feito uma raspagem, uma profilaxia, aquilo dali vai resolver o problema momentaneamente, mas eu preciso da cooperação do paciente para manter aquilo que foi feito no consultório. Porque pouco adianta a gente fazer uma limpeza, deixar o paciente 100% e quando chegar em casa ele voltar aos velhos hábitos, porque vai ter o acúmulo de placa, vai ter o acúmulo de tártaro, tudo novamente, então não vou ter uma melhora daquela condição. Então, o que eu preciso, o principal é da cooperação do paciente, é ele entender que vai depender dele a manutenção daquele tratamento. Não ter nenhum fator sistêmico ou ambiental presente, né? Se eu sei que aquela situação do paciente é devido a uma deficiência nutricional, é devido ao tabagismo, então é preferível que não se tenha mais isso, porque senão eu tenho um agravante e aí eu já posso supor que essa condição também vai voltar. A paciente tinha 52 anos, mobilidade dental estava em grau 1, então significa que, embora ela tivesse uma mobilidade, ainda não estava tão acentuada. E a severidade da doença. Ela tinha uma doença numa severidade maior, porque ela já tinha uma perda óssea alveolar grande, mas, em compensação, estava com uma mobilidade grau 1. Vocês vão ver também que o paciente que tem mobilidade não significa que o paciente teve mobilidade e o dente vai para a extração. Não. Depende do grau de mobilidade. Às vezes, a gente consegue fazer uma esplintagem, que eu acredito que vocês fizeram no laboratório de pério, que é colocar o fiozinho e manter aqueles dentes estabilizados. A gente consegue fazer algumas situações para que o paciente não perda o dente precocemente. Já em outros casos, realmente, a extração, o paciente chega no grau de mobilidade gigante que o dente já parece um dente de leite. Para vocês terem ideia, tem paciente que o dente fica tão mole que eles conseguem extrair em casa. Já teve paciente que chegou com o dente extraído em casa porque ficou tão mole, perdeu tanto osso que certamente ficou uma pontinha só da raiz inserida no osso e ele mesmo conseguiu tirar. Para vocês verem o grau de destruição óssea. Então, o plano de tratamento, nesse caso, foram os procedimentos básicos, né? De raspagem, orientação, sempre reavaliando a condição.
foi feito uma complementação cirúrgica por retalho modificado. Foi feito o tratamento, né, oclusal, ortodôntico, novas orientações, sempre reavaliando o paciente, controlando e mantendo a condição inicial do tratamento. Porque, como eu falei, depende única e exclusivamente a manutenção pelo paciente. Então, isso daqui já são fotos do paciente depois de... Aqui, ó, essas fotos intrabucais. Tá vendo a condição que já está bem melhor, controlado. E aí, a gente consegue fazer essa reabilitação. Na verdade, o paciente ele tem que entender que a periodontite, ela não vai ter uma cura. Eu não vou fazer aquele osso que ele perdeu retornar, mas aí eu posso ter um controle. Eu vou ter um controle daquela condição para que eu não deixe se agravar, né? Se eu tenho ali uma perda óssea, se eu vejo que o nível do meu osso está no meio da raiz, o que eu não posso é fazer com que esse nível diminua ainda mais. Eu tenho que, no mínimo, manter essa condição. Então, o paciente tem que estar ciente disso, que não tem uma cura, entendeu? Não tem, eu vou reverter agora a quantidade de osso que você perdeu. Não tem. Mas eu tenho um controle para que eu não tenha um agravamento da doença. Já a gengivite é o contrário, né? A gengivite eu consigo reverter. Sanei o problema, removi a condição que estava causando minha gengivite, eu vou voltar a ter gengivas saudáveis. Já a periodontite, eu não tenho como fazer voltar o osso que foi perdido, tá certo? Então, basicamente é isso. A gente fazer os tratamentos básicos e o controle da periodontite, que paciente periodontal, o controle da periodontite vai ser para sempre. Porque, como eu falei, não tem como fazer o osso voltar. O paciente perdeu o osso, agora ele tem que controlar. Tem alguns pacientes que dá para o retorno para fazer uma nova raspagem ser a cada 6 meses, mas tem outros pacientes que tem que ser a cada 4. Por quê? Isso vai depender da cooperação do paciente. Alguns pacientes cooperam em parte, mas aí juntam tártaro com facilidade, então precisaria ir a cada 4 meses. Às vezes também são condições mais severas, que aí é bom que o profissional veja o paciente também no intervalo de tempo menor, né? Porque aí teria um acompanhamento mais de perto. Mas, basicamente, a gente faz as marcações de consulta de retorno a cada 6 meses, mas sempre orientando o paciente com essa situação. Se for um paciente, no caso mais grave, que precise de um acompanhamento mais de perto, eu posso ficar pedindo o retorno do paciente em tempo menor, tá certo? Mas aí é basicamente isso. Não tem muito segredo de tratamento de periodontia. É controle, a limpeza, raspagem frequente e manutenção daquela condição, numa estabilidade ali que não deixe piorar a condição periodontal, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Deu para relembrarem direitinho? Basicamente, na clínica, no consultório, no dia a dia, o que mais chega são essas condições mais simples, né? São a gengivite e a periodontite crônica. São as condições mais simples que chegam no dia a dia clínico. Às vezes pode ser que tenha uma ulcerativa necrosante, às vezes pode ser que tenha um granuloma piogênico. O granuloma piogênico é uma alteração que tem secreção purulenta, mas, são condições raras. O que basicamente a gente encontra na clínica é a gengivite comum e a periodontite crônica. Dificilmente o paciente chega numa situação mais grave. Professora. Oi. Minha internet travou aqui bem muito tempo. Aí eu queria saber. A senhora falou que a periodontite tem que ser
tem que ser estacionado, né? Mas, por exemplo, se tiver muita perda do osso, como é que faz? Não, é justamente, teve muita perda. Por exemplo, essa paciente que eu mostrei as radiografias, ela tem muita perda óssea. Só que ela tinha uma mobilidade grau 1. Grau 1 significa que ela tinha um início de mobilidade. Então, não era nada que provavelmente nem incomodava ela. Ela pode, se fosse por ela, isso teria até passado desapercebido. Então, nesses casos, eu tenho como controlar e a paciente conviver com isso. Então, a paciente vai continuar tendo a perda óssea alveolar, mas aí eu vou ter um controle para não deixar que essa perda óssea piore. Porque se ela já tem uma perda óssea grave, se piorar, essa mobilidade dela de grau 1, ela pode se agravar também. E aí pode chegar a um nível de mobilidade que tem que se fazer extração. Então, se ela tiver uma perda óssea grande, mas a gente ficar mantendo, não ficar deixando juntar tártaro, ficar sempre fazendo uma tartarectomia, sempre mantendo a condição bucal, né, adequada, então ela vai preservar aquele osso que ela tem. E aí a gente mantém aquele osso dela até quando der, entendeu? Mas se ele não coopera e continua agravando, certamente aquela mobilidade dela vai aumentar, porque ela vai continuar perdendo osso. Aí chegam os casos que, quando a mobilidade ela já é muito grande, não tem como manter o dente, nem com esplintagem. Pronto. E aí, nesses casos, aí o paciente vai ficar sem dente? Sim, se tiver com uma mobilidade extrema, é extração. Tem mobilidade extrema que causa dor no paciente, não é nem dor de dente, é dor que ela fica uma mobilidade tão grande que não consegue nem comer alimentos moles, porque quando ele mastiga, o periodonto inflamado, quando ele faz a pressão, o periodonto não suporta a carga mastigatória, e aí ele sente dor. E aí, nesses casos, tem dente que realmente está com uma mobilidade gigante, e aí tem que extrair, porque o dente por si só não vai conseguir ficar inserido no osso. A perda óssea já é muito grande. E são os melhores dentes para extrair. Parece dente de leite. Alguém mais? Então, prontinho. Então, gente, basicamente sobre diagnóstico de gengivite e periodontite é isso. E aí, na clínica, não quero ninguém chamando gengivite e periodontite, já que periodonte quando tem perda de inserção, gengivite não tem perda de inserção, tá certo? Periodontite pode nem ter gengivite presente no momento, pode estar com a gengiva como se tivesse saudável, mas cheio de perda óssea. E aí a gente, para isso, vai precisar de radiografia de todos os pacientes. Aí uma coisa que eu estava conversando com a professora Paula, só foi adicionado, Bruno. Na verdade, a gente só tirou a mandíbula de porco, o manequim de dentística, né, que era só de uso laboratorial, mas o restante só foi adicionado aquela parte do final. Então, eu estava conversando com a professora Paula a respeito das radiografias. Na clínica, a gente vai solicitar panorâmica de todos os pacientes. Por quê? Porque, imaginem só, a gente nessa situação, se todo mundo for fazer as 14 radiografias de uma ficha periapical na sala de radiologia, né? Então, todo mundo revelando na mesma câmara escura, não dá certo, né? A gente sabe que estamos... Pode ser, sim, pode ser da FGM, pode ser da Coltene, só não, que não seja da Maquira, porque o da Maquira é muito ruim, as restaurações não ficam, ele não tem uma adesividade boa. Na verdade, da Maquira, nada é muito bom. Mas os outros pode ser FGM também. Sim, aí a gente vai solicitar do paciente uma panorâmica, para que a gente veja essa condição periodontal dele,
E também a gente consegue ver algumas situações de cárie, profundidade de cárie, tá certo? Porque se caso a gente tiver uma dúvida, viu na panorâmica que tem uma cavidade mais profunda, a gente tira algumas radiografias periapicais na clínica, mas assim, algumas radiografias pontuais, e não da boca toda. Então, no primeiro dia, quando a gente for fazer a avaliação do paciente, a gente já vai fazer vai preencher odontograma, periograma e solicita as radiografias a eles, porque aí vocês vão precisar fazer todo o planejamento clínico e para fixar, vocês vão ter que fazer para todo o procedimento um roteiro do que vai ser feito, né? Explicando todo o passo a passo do que vai ser feito, qual broca vai ser utilizada, o que é que vai utilizar, se for uma restauração em resina, ácido, adesivo, quanto tempo cada um, porque isso daí vai ajudando vocês a irem fixando o passo a passo do procedimento, tá certo? E esse planejamento vocês vão fazer antes de executar, com base nas radiografias e no preenchimento do odontograma e do periograma que vocês vão fazer na primeira clínica, ok? Então, vocês já estão com a lista de materiais, vão se programando para ir se organizando, para ir comprando, porque já estão tendo as reposições das aulas, né, do período passado, para que a gente dê início às clínicas. E aí eu acredito que agora em outubro a gente inicia as clínicas, tá certo? E aí, então, estamos encerrados por hoje. Nos vemos na próxima sexta-feira, ok? E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar. E eu vou estar encaminhando a aula, o PDF da aula, para que vocês tenham acesso a ela. Ok? Então, tchau, boa noite para todos e até a próxima sexta. Tchau, tchau.